história do Palácio Tiradentes começa muito antes do início de sua construção, em 1922. Antes da chegada da família real ao Brasil, no local onde hoje fica a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, existia o prédio da Cadeia Velha, que servia de sede à Câmara dos Vereadores e à cadeia pública da cidade. Conhecida como Largo do Carmo no século XVII, após a construção da Igreja Ordem Terceira do Carmo, a Praça 15 passou a se chamar Largo do Paço, com a construção do Paço Imperial, um edifício que serviu de residência oficial aos governantes da cidade em 1743. Após a chegada da família real no Rio de Janeiro em 1808, o Convento do Carmo e o prédio da Cadeia Velha serviram como alojamento dos empregados da coroa e o Paço Imperial passou a ser a residência da família real no Rio de Janeiro. Em 1743, o general Gomes Freire de Andrade, conde de Bobadela, inaugurou este prédio para sediar o poder na colônia. E foi inicialmente chamado Casa dos Governadores, depois de 1763 passa o Vice-Real, com a chegada da corte, Palácio Real, depois Imperial com a independência e finalmente em 1890 Correios e Telégrafos. Na década de 80 ele foi restaurado e transformado num centro cultural. Com a proclamação da independência no dia 7 de setembro de 1822, o Rio de Janeiro passou a ser a capital e o prédio da Cadeia Velha virou sede da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da primeira Constituição brasileira. Com a independência do Brasil, o príncipe Dom Pedro manda reformá-la e adaptá-la para sediar a primeira Assembleia Constituinte. Esta Assembleia, formada por notáveis, votou uma Constituição que não estava agradando nada ao príncipe Dom Pedro. E em novembro de 1823, este mandou fechar a Cadeia Velha, cercando-a com canhões. Conta-se que o irmão de José Bonifácio, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, ao passar pelos canhões, tirou a cartola e disse: "Calo-me ante a eloquência dos canhões". No dia 15 de novembro de 1889, um golpe de Estado derrubou a monarquia, implementando a República. O primeiro presidente da nova República, Deodoro da Fonseca, transferiu a sede da Assembleia Nacional Constituinte para o Paço Imperial da Quinta da Boa Vista. Em 1891, o então presidente Floriano Peixoto transferiu a sede da Câmara de volta para o prédio da Cadeia Velha, onde permaneceu pelos próximos 23 anos. Em 1914, a Câmara foi transferida para o Palácio Mourão, onde permaneceu até 1922, quando foi novamente transferida para a Biblioteca Nacional, aguardando o fim da construção do Palácio Tiradentes. O prédio da Cadeia Velha ficou fechado até a sua demolição em 1922. Em 1922, nós celebrávamos o centenário da independência do Brasil. Na ocasião, o presidente da Casa, deputado Arnolfo de Azevedo, conseguiu as verbas necessárias para a edificação de um novo palácio. Foi demolida então a Cadeia Velha, feito um concurso de projetos, venceu a dupla de arquitetos Arquimedes Memori e Francis Couchet. Eles se inspiraram no Grand Palais de Paris, só isso, bem que em ponto menor. E é interessante que Arnolfo trabalhava com verbas mínimas, então teve que se fazer uma economia geral e o resultado final foi um sucesso pleno, porque o palácio passa grandiosidade, imponência e foi feito com toda a economia possível. A estrutura foi revolucionária, toda em concreto armado e tijolos. O revestimento em massa imitava perfeitamente a pedra. Aliás, a pedra só aparece na escadaria e nos balcões, estes de mármore de Carrara. O resto todo é em massa, inclusive as fabulosas esculturas, à época, as maiores do Brasil. O Palácio Tiradentes é uma justa homenagem ao maior patrono cívico da nação brasileira e um dos maiores heróis da pátria, o alferes Joaquim José da Silva Xavier. O interessante é que, apesar da bonita escultura que está na entrada do palácio, ao que consta o nosso alferes nunca em sua vida
usou barba comprida, nem bigode, nem o cabelo avantajado. Provavelmente ele foi inclusive enforcado careca, como era o costume à época de raspar os cabelos na hora do enforcamento. O prédio é típico da arquitetura que se fazia na República Velha aqui no Brasil, ou seja, desde a proclamação em 1889 até a chegada do Getúlio Vargas em 1930. A gente chama esse tipo de arquitetura, essa maneira de construir, de ecletismo arquitetônico. Como o nome está dizendo, o ecletismo arquitetônico, ele mistura vários estilos do passado, de várias épocas, na mesma construção. Por se tratar de um prédio federal, todos os estados do Brasil se prontificaram a mandar mobílias e obras de arte para rechear a nova sede do Congresso. O que aconteceu é que houve uma disputa entre, na época, os estados para saber quem ia mandar objetos mais ricos para rechear o prédio, já que os estados contribuíram para a construção do prédio. Então o prédio acabou, como ele está hoje, recheado de não só móveis, mas também pinturas, esculturas, objetos de arte de maneira geral, que estavam entre o que melhor o Brasil podia oferecer, a grande parte inclusive importado, o melhor que os estados podiam pagar na época, nesse período. São Paulo doou todo o mobiliário do plenário, até a pequena Santa Catarina, na época, um estado pobre, entrou com um sofá e 2 poltronas, mas todos participaram de alguma forma. Cada mobília do palácio conta um pouco da história do país. As cadeiras encontradas também no Salão Nobre trazem fatos curiosos sobre o passado. Olha, essa cadeira, por exemplo, na qual nós estamos sentados, é uma cadeira à maneira da Renascença italiana. Ela não foi feita na época da Renascença italiana, então a gente usa aquele famoso prefixo neo-renascença italiana. Ela é muito interessante porque ela tem um espaldar alto, bem mais alto do que a gente usa hoje para uma cadeira. Mas antes disso, antes da Idade Média, normalmente as cadeiras não tinham espaldar nenhum. Então era muito fácil você assassinar uma pessoa importante, um príncipe, esfaqueando ele por trás. Era o que acontecia. Shakespeare está cheio disso. E os príncipes eram esfaqueados pelas costas. Para evitar isso, os espaldares começaram a crescer e a subir. E quanto maior e mais largo o espaldar de uma cadeira, mais importante a pessoa que ia ocupar, para evitar que ela fosse esfaqueada pelas costas. Isso é uma coisa interessantíssima, é um conhecimento que poucos têm, e é uma parte fundamental da nossa história, do Ocidente, da história do Ocidente, que liga a América e a Europa e a situação política que estava acontecendo na época, e por isso que essa cadeira tem um espaldar desse tamanho. Uma das obras de arte com maior importância no Palácio Tiradentes é a pintura do teto do Salão Nobre, feito por um artista brasileiro mais conhecido internacionalmente, João Timóteo da Costa. Essas pinturas, elas são feitas em técnica pontilhista. O pontilismo é uma derivação do movimento impressionista que vai chegar no Brasil aqui um pouquinho depois do que acontece na França. Então, se a gente olhar bem, ela vai lembrar um pouco Monet, as pinturas do Monet, as pinturas do Degas, as pinturas do Cézanne. E, bom, o conjunto dessas pinturas é para ser uma espécie de história da formação do povo brasileiro, sendo contada através de um viés mitológico, mágico. Então, a gente vai ter anjos, fadas, personagens mitológicos representando a formação do povo brasileiro. O plenário do Palácio Tiradentes é uma obra de arte em si. Nele podemos encontrar pinturas de Eliseu Visconti e dos irmãos Chamberlain, que representam um resumo da história do país. A gente está numa casa onde se fazem as leis. Então a gente vai ter ali embaixo a representação do primeiro conjunto de leis para o Brasil republicano. Então a gente vai ter ali uma representação da primeira Constituição Republicana do Brasil. Ela foi feita lá no Paço da Boa Vista, que era a casa da família imperial, a casa do imperador do Brasil, e nisso também tem um ato simbólico de construir o novo, construir as novas leis em cima do velho, enfim, em cima da monarquia velha, decadente, decrépita. E ali a gente vai ter vários políticos importantes também na história do Brasil. A gente vai ter o Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, sendo o presidente daquela Assembleia Constituinte. A gente vai ter Rui Barbosa, a gente vai ter vários outros políticos ali naquela pintura. Já o vitral do plenário representa o céu do dia 15 de novembro de 1889, o dia da proclamação da República. O Palácio Tiradentes foi inaugurado no dia 6 de maio de 1926.
na data em que se comemorava o centenário da instalação da primeira Câmara do Império. Em 26, quando é inaugurado, nós estamos vendo justamente o período de um governo extremamente complexo, que foi o governo Bernardes. O governo de Arthur Bernardes era um governo que foi, durante grande parte do seu mandato, governado em estado de sítio, em momentos de exceção, e a relação executivo-legislativo era uma relação que estava desgastada também. Então, o Palácio Tiradentes ele é construído e inaugurado no momento em que o Brasil estava passando por mudanças bastante significativas na sua dinâmica social e, no entanto, a sua dinâmica política ainda não tinha acompanhado, ainda não tinha encontrado o tom dessas mudanças, o que só viria a ocorrer na década de 30. O primeiro presidente a tomar posse no Palácio Tiradentes foi Washington Luiz, que, ao assumir o governo, suspendeu o estado de sítio imposto por Arthur Bernardes e iniciou um diálogo com as lideranças oposicionistas. Em agosto de 1929, foi formada a Aliança Liberal, que, entre seus papéis na política, um dos mais significantes foi o lançamento da candidatura de Getúlio Vargas à presidência. Neste momento de tensão na política brasileira, aconteceu dentro do Palácio Tiradentes um dos momentos mais marcantes em sua história. No dia 26 de dezembro, após um comício nas escadarias do palácio, o deputado situacionista Souza Filho foi assassinado dentro do plenário pelo aliancista Ildefonso Simões Lopes. Isso que aconteceu nesse palácio mostrava justamente dois aspectos. Quer dizer, esse padrão de atuação política que colocava em risco a própria vida do parlamentar e, segundo, o grau de acirramento das tensões políticas no período final da República Velha, no qual a Aliança Liberal representou o discurso da renovação e os deputados de situação tentavam garantir a permanência do grupo político de Washington Luiz e Júlio Prestes. No dia 24 de outubro de 1930, Washington Luiz é deposto de seu cargo e Getúlio Vargas assume a presidência temporária do país, dando início à Revolução de 30. Menos de um mês depois, Getúlio ordena o fechamento do Congresso Nacional e assim também as portas do Palácio Tiradentes. Quando Vargas assume o governo provisório, uma das primeiras medidas é justamente isso, um fechamento com a justificativa da necessidade de uma correção de rumos. No entanto, a gente sabe que esse fechamento e correção de rumos, ele estava sustentando um projeto político de Vargas, que era um projeto de ampliação do poder presidencial, de maior centralização de poderes na mão do Executivo. No dia 15 de novembro de 1933, o Palácio Tiradentes foi reaberto e instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Em 34, a Constituição foi promulgada e os constituintes elegeram indiretamente Getúlio Vargas para presidente com um mandato de 4 anos. Vargas, eleito indiretamente presidente com a promulgação da Constituição, na cerimônia de promulgação e de posse do presidente constitucional, Vargas, agora presidente constitucional, ele faz um discurso no qual ele questiona a base do texto constitucional, em que ele fala dos riscos da democracia liberal, falava que essa Constituição ela repetia alguns dos equívocos da Constituição, da primeira Constituição republicana de 91, e Vargas, presidente, que jurava respeitar uma Constituição, já colocava em dúvida a eficácia dessa Constituição. O que nós vamos ver com o golpe de 37, ou seja, Vargas, embora ele aceitasse a Constituição, embora politicamente ele tivesse que negociar, o seu modelo, a sua visão do papel do Estado, a sua visão do seu papel na condução desse novo Estado brasileiro, colocava exatamente solapando com o texto constitucional. Vargas, para poder implementar o seu projeto de poder, ele precisou sepultar essa Constituição. Foi uma Constituição de vida muito breve, substituída em 37 pela Carta do Estado Novo. Em novembro de 37, Getúlio Vargas ordenou novamente o fechamento do Congresso Nacional e, com uma nova Carta Constitucional, deu início à ditadura do Estado Novo. O Palácio Tiradentes permaneceu fechado por 2 anos, quando se instalou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi essencial para a construção da imagem pública de Vargas. Nós temos que entender que houve um esforço claro de construção de uma imagem pública. E essa construção da imagem pública, ela aliou, de um lado, o esforço do DIP, do Departamento de Imprensa e Propaganda, que funcionava nesse prédio, em mostrar Vargas como
o pai do Estado brasileiro, ou seja, aquele que diretamente personificava a figura do Estado Nacional e que era vamos dizer assim, o ator demiúrgico que ia fazer as transformações que o Estado brasileiro precisava. Os filmes e os documentos produzidos pelo DIP mostram muito isso. Vargas sendo o criador de uma série de instituições, de uma série de iniciativas que transformaram o Brasil. Depois da queda de Getúlio Vargas em 1945, o Palácio Tiradentes volta a abrir suas portas para a instalação da nova Assembleia Nacional. Foi promulgada a nova Constituição em 18 de setembro de 1946, sob o comando de Eurico Gaspar Dutra. Nos anos 50, o Palácio Tiradentes serviu de palco para momentos importantes da história do país, como a posse de Getúlio Vargas, de volta ao poder em 31 de janeiro de 1951, a posse de Café Filho, assumindo a presidência após a morte de Getúlio em 54, o velório do ex-presidente Arthur Bernardes e a posse de Juscelino Kubitschek e seu vice João Goulart em 56. Com a chegada de Juscelino Kubitschek ao poder, a história do Palácio Tiradentes começa a mudar de rumo. A capital do país agora se mudaria para Brasília e no dia 12 de abril de 1960 foi aprovada a Lei Santiago Dias, que definiu a transformação do antigo Distrito Federal em Estado da Guanabara. 2 dias depois, foi realizada a última sessão da Câmara Federal no Palácio Tiradentes. Brasília era um espaço que, por toda a justificativa geopolítica, na realidade ele acobertava a ideia de um controle maior do processo político parlamentar, de um afastamento da ação política em relação às massas. Brasília pode ser entendida como a antítese do Rio de Janeiro. Brasília era um espaço neutralizado, sem participação popular, no qual a política poderia ser exercida sem influência. E o Rio de Janeiro era visto como uma área perigosa, uma área na qual as forças populares conseguiam, de alguma forma, exercer pressão sobre a vida político-partidária e também pressão sobre o executivo. Eu acho que isso nos ajuda a entender, né, o porquê, né, as razões da transferência para Brasília, de uma tentativa, de certa forma, de isolar o poder político em relação às pressões das massas. E isso também leva a ver uma certa trajetória melancólica do Palácio Tiradentes. O Palácio Tiradentes, que foi o espaço da mobilização popular, o espaço da pressão popular, em que a vida político-partidária era um espetáculo, e era um espetáculo que mobilizava civicamente essa população, isso foi abruptamente cortado. Para a vida política do Rio de Janeiro, isso foi um momento de total transformação do seu padrão de atuação. Porque o Rio de Janeiro, que era a capital federal, que era o local no qual os grandes debates nacionais eram travados, no qual a população participava ativamente desses debates, ele foi castrado dessa função. O Rio de Janeiro perdeu a capacidade de acompanhar e de influir no processo político partidário. O Palácio Tiradentes passa a ser a sede do Legislativo do Estado da Guanabara, que teve como seu primeiro governador Carlos Lacerda. Mas pouco tempo depois, as portas do palácio se fecham novamente. A Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara passa a atuar na antiga sede da Câmara Municipal na Cinelândia e o Palácio Tiradentes passa a ser usado para a realização de congressos, simpósios e convenções partidárias. Ainda fechado, o Palácio Tiradentes foi ponto de encontro de uma das mais importantes manifestações populares, a Passeata dos 100 Mil, em 1968, que expressava a rejeição do povo diante da ditadura militar. Com a fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, o Palácio Tiradentes volta a exercer suas funções legislativas como sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A Constituição do novo Estado foi promulgada em 23 de julho de 1975. Após o restabelecimento das eleições diretas nos anos 80, a nova Constituição Estadual foi promulgada no dia 5 de outubro de 1989. De 1975, até hoje, o Rio de Janeiro teve 2 constituições estaduais. Uma Constituição que lidava com a realidade do novo Estado pós-fusão e a Constituição de 89 que adequava a Constituição Estadual à nova Constituição brasileira.
Esses dois períodos, das duas constituintes que tiveram lugar no Palácio Tiradentes, foram períodos de grandes debates. Em 75, por conta da própria definição do que era esse novo Estado, e em 89, justamente porque a nova Constituição, que é entendida como a Constituição Cidadã, ela criava novas esferas de participação, novas esferas de controle da população sobre o Executivo, criava novos fóruns de participação. Esses dois momentos foram dois momentos que atraíram muita atenção, não somente da imprensa, como da população, para a atividade político-partidária que teve lugar aqui no Palácio, né? São momentos em que houve realmente um esforço dos parlamentares, e parlamentares que atuavam nesse palácio, para pensar um modelo de carta constitucional estadual que pudesse estar em sintonia com a Carta Federal, mas também com as necessidades específicas do Estado do Rio. Em 1993, o Palácio Tiradentes foi tombado como símbolo do patrimônio histórico nacional. Quando o bem é tombado, ele é tombado, no caso do Palácio Tiradentes, ele foi tombado no livro histórico e no livro de Belas Artes, exatamente por expressar a nacionalidade, expressar um momento em que o governo brasileiro queria, com um estilo eclético, com um projeto novo, especialmente dedicado à reunião dos seus representantes do povo, dos seus representantes políticos, dos homens que iam fazer as leis e que iam determinar o futuro do país, estivessem em conjunto, né? Então essa é a importância do bem tombado, deste bem tombado, né? Então o uso, a função simbólica, a forma e o espaço, né? O espaço-lugar, né? Tanto o espaço físico quanto o espaço social, né? São determinantes para a caracterização do tombamento. Atualmente, o Palácio Tiradentes é a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Os 70 deputados votam nos projetos de lei nas sessões plenárias. As sessões acontecem todas as terças, quartas e quintas, a partir das 2h30, com o expediente inicial, seguido da sessão ordinária às 4h30 e termina no expediente final às 6h30 da tarde. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que discutir, encerrada a discussão, a matéria recebeu 12 emendas e retorna às comissões técnicas. Já as sessões solenes acontecem quando um deputado quer prestar homenagem a uma pessoa ou instituição. Os deputados também trabalham através das comissões permanentes, que analisam os projetos que serão votados nas sessões ordinárias. A Alerj também presta serviços à população do Estado. O Alô Alerj é uma central de atendimento onde qualquer pessoa pode ligar e fazer uma denúncia, uma reclamação ou até tirar dúvidas. A atendente vai analisar o pedido e encaminhar ao órgão especializado no assunto. Para entrar em contato com a Alô Alerj, basta ligar gratuitamente para o 0800 022 0008. Os serviços disponíveis à população não param por aí. A biblioteca da Alerj fica aberta ao público de segunda a segunda, das 10 da manhã às 5 da tarde. A biblioteca foi criada em 1947 no estilo renascentista italiano, com as paredes cobertas de estantes em embuia e piso em mosaico de madeira. Seu principal acervo é de diários oficiais das esferas estaduais, municipais e federal, os anais de toda a história política, desde a Câmara dos Deputados Federais até a Alerj, e a coleção de leis do Brasil desde o Império. A biblioteca fornece cópia de até 3 folhas por pessoa e quem quiser também pode fazer consultas online através do site da Alerj, que é o www.alerj.rj.gov.br. Para quem quiser conhecer ao vivo a história da política do Brasil e Fluminense, que ocorreu dentro do Palácio Tiradentes, a Alerj exibe em seus corredores a exposição permanente Palácio Tiradentes, lugar de memória do Parlamento Brasileiro, com visitas guiadas por alunos de História da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bom, a gente está aqui no Salão Nobre do Palácio Tiradentes. Esse salão ele foi construído em 1926, junto com o Palácio. Na verdade, a construção começa em 1922, termina em 1926. Esse salão ele era utilizado para recepções, para coquetéis, para fotos. A gente tem que lembrar que o Rio, nessa época, era a capital do Brasil
Então vinham muitas comissões políticas, comissões diplomáticas, tanto de outros países como também de outros estados, e as recepções, enfim, as celebrações eram feitas aqui. Esse salão foi todo restaurado em 2003, toda essa mobília que a gente tem aqui, ela foi restaurada, as obras de arte também, e várias outras partes do palácio também foram. A exposição existe na Alerj desde dezembro de 1998 e já recebeu mais de 280 mil visitantes, entre turistas e alunos do ensino médio. A entrada é gratuita e funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde, e aos domingos e feriados, do meio-dia às 5 da tarde. Além da exposição permanente, quem quiser informações mais detalhadas sobre a história e arquitetura do palácio pode utilizar os quiosques de informação encontrados dentro do Palácio Tiradentes, em locais de grande circulação, como a Central do Brasil, a OAB, o Tribunal de Justiça e o campus da UERJ. Além dos painéis com fotos e imagens e do conjunto arquitetônico da casa, a exposição conta também com o auxílio dos quiosques, os chamados computadores. A gente tem 4 ao longo da exposição e eles vão ter informações auxiliares, informações complementares sobre a história da casa, sobre as obras de arte dentro dessa casa e também sobre a estrutura da casa em geral.